Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar e nessa quarta-feira estaremos colocando a Deus como a nossa prioridade. 020 7272 1010. Se você quer aprender como entrar no reino dos céus, você é o nosso convidado. E estaremos ali falando, explicando, mostrando à luz da Bíblia que o reino dos céus, ele está mais próximo do que você imagina. Os sinais estão aí. São evidentes. Você liga o jornal, e o jornal, ele tem mostrado em prática o que está escrito na Palavra de Deus há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás. A Palavra de Deus, inclusive, é mais atual do que o jornal que você tem assistido hoje. E você vai aprender a associar esses sinais e a se disciplinar na sua vida espiritual, colocando a Deus como sua prioridade, crendo que o que está escrito na Palavra de Deus vai se cumprir também na sua vida. Ele quer habitar em você. O Espírito Santo quer dirigir a sua vida, os seus caminhos. E como crer que Ele dirigirá, guiará os seus caminhos? Nós falaremos daqui a pouco. 020 7272 10. Você vai acompanhar, inclusive, um exemplo, um testemunho de uma pessoa que alcançou a transformação de vida, a mudança de dentro para fora e através do mesmo ensinamento que nós vamos falar daqui a pouco para você. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Eu não sabia dar carinho. Eu não sabia o que é o significado de um amor, de uma atenção. Eu nunca tive isso. O trauma que eu trouxe da infância foi se acarretando na adolescência. E aí eu comecei a ter repulsa de homem. Meu nome é Daiane Lima, tenho 35 anos e sou corretora de imóveis. Eu tive uma infância marcada pela ausência dos meus pais, né? Minha mãe se separou do meu pai, eu era nova, né? Tinha na faixa de uns 2 anos. A minha mãe veio para São Paulo, que nós somos do interior de Pernambuco, e nos deixou com a nossa avó. Deixou meus irmãos e eu com a nossa avó. Tinha na faixa de uns 10 anos já. Minha mãe resolveu nos trazer para São Paulo. Eu vi que ela estava com um relacionamento, né? Que ela tinha uma pessoa na vida dela. E eu não, desde então, até o momento, eu não sabia que ela tinha uma pessoa. E aí eu vi ali na oportunidade de ter um pai, né? Eu fiquei super feliz. Eu lembro que eu até perguntei para a pessoa se eu poderia chamar ele de pai. E ele me respondeu que não. Que eu não poderia chamar ele de pai. E aquilo ali me deixou triste. Eu lembro que eu chorei bastante, né? Fiquei questionando a minha mãe por que eu não podia chamar ele de pai. Só que veio uma surpresa. Ele queria me molestar, queria abusar de mim. E aquilo ali pra mim foi o fim, assim, porque eu falei, a única oportunidade que eu tinha de ter um pai, a pessoa quer fazer isso comigo. Eu não sabia o que é o significado de um carinho, de um amor, de uma atenção, eu nunca tive isso. Eu sempre tive minha avó, minha família que me desse comida, né, que me desse bens materiais. Mas a questão do carinho em si, da atenção, do cuidado que uma mãe, um pai tem que dar para o filho, eu não sabia o que era isso. E aí eu fui crescendo nessa situação. Eu precisava descobrir o que é o amor que as pessoas falam. O trauma que eu trouxe da infância foi se acarretando na adolescência. E aí eu comecei a ter repulsa de homem, né? Comecei a não querer que homem se aproximasse de mim. Por isso que eu não aceitava carinho. Né? Quando a pessoa que eu tive um relacionamento vinha me dar carinho, que ele fizesse algum gesto que me fizesse lembrar daquilo que eu passei, eu já dava aquela recuada, né? Já pedia para ele parar, já mandava ele embora. E aí, quando eu cheguei na igreja, que eu comecei, né, a entender tudo aquilo que estava se passando dentro de mim, porque eu não entendia aquilo ali, não tinha orientação, né? Eu não tinha ninguém para me orientar, para me explicar por que disso, por que daquilo, né? Então, quando eu comecei a ouvir, né, as reuniões, comecei a ouvir o Homem de Deus no altar, a minha mente começou a abrir, que alguma coisa de errado tinha comigo, né? Que o medo que eu sentia, né, o pânico que eu sentia em alguns momentos não era normal, né? O trauma que eu sentia de homens, aquilo ali também não era normal, né? E a angústia que eu sentia não era normal, aquele vazio também, aquilo ali não faz parte da gente, né? E aí eu fui entender que o vazio que a gente tem é a falta do Espírito Santo. E que todos os traumas que a gente tem é decorrente da falta dele, né? Então aí eu comecei a buscá-lo. Né, comecei a buscar, e o Espírito Santo foi me mostrando, mesmo sem eu ter sido batizado com o Espírito Santo ainda, ele foi me mostrando aquilo que eu tinha que abrir mão, né, aquilo que eu tinha que deixar. Então eu tive que abrir mão da mágoa que eu tinha da minha mãe. Eu tive que entender a posição dela, né,
Então, eu comecei a trabalhar o perdão. Eu comecei a olhar para ela de outra forma, né? Então, foi quando eu conversei com ela, né? Falei que a perdoava por toda a ausência, né? Que ela teve na minha vida durante todos esses anos. E aí, meu coração ficou leve. E aí, eu entendi o segredo, né? Nossa, eu perdoei. E dentro de mim mudou, né? Começou a ter um sentimento que eu não tinha, que era uma coisa boa, que até o momento eu só sentia coisa ruim. E aí comecei a ter aquele alívio na alma. Eu falei, a próxima etapa agora é eu me libertar, né? Me curar dessa angústia, dos traumas da infância, né? Começar a parar de perguntar para mim mesmo por quê, ou me culpando porque aquilo ali aconteceu comigo, né? A culpa não foi minha, né? Então eu comecei a me libertar disso. E aí foi quando eu me dediquei à busca do Espírito Santo, né? A conhecê-lo. E aí teve uma quarta-feira, né? Que eu determinei dentro de mim que seria aquele dia. E eu lembro que eu me preparei, coloquei a minha melhor roupa, né? E cheguei antes da reunião, sentei lá no banco, fiquei lendo a Bíblia, né? E vim pedindo a Deus para começar a reunião logo, porque eu queria buscá-lo, né? E quando o pastor começou a palavra, ele começou a nos ensinar como que a gente tinha que buscar o Espírito Santo. E eu lembro que eu comia aquelas palavras que ele falava, né? E aí, quando ele falou assim, vamos se levantar, pessoal, vamos buscar o Espírito Santo. Eu lembro que eu fui uma das primeiras, né? Que levantei logo, com aquela sede. E aí eu começou a melhor parte da minha vida, né? Comecei a buscar o Espírito Santo com toda a minha força. Foi quando ele veio. Ele olhou pra mim e falou, filha, você não é mais sozinha. Você pode não ter tido pai que te cuidasse de você, que te amasse. Você pode não ter tido mãe que te protegesse. Você foi sozinha a vida inteira. Mas eu tô aqui. Tô aqui para dar tudo aquilo que você precisa. Aquilo ali foi uma coisa tão forte, tão extraordinária, que na hora, eu comecei a sentir uma paz, uma alegria dentro de mim tão grande, que eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu chorava, assim, mas é aquele choro de alegria, né? Até aquilo ali foi novidade para mim, porque eu não conhecia o choro da alegria, né? Eu só conhecia o choro da tristeza, né? E aí ele começou me encheu, me preencheu e foi falando comigo que ele era comigo, que não precisava de eu ter medo mais, que eu não estava sozinha, né? E a paz que eu sentia, a tranquilidade, a alegria, a certeza, a vontade de abraçar as pessoas, de falar que Deus existe. É uma experiência que a gente tem, que a gente procura palavras para falar e a gente não consegue achar palavras, né? Quando eu falo que é o autor do amor, o amor ele tem poder, né? O amor é aquele que cura, é aquele que perdoa, é aquele que liberta, né? É aquele que cuida. E foi isso que eu recebi do Espírito Santo. Foi isso que ele trouxe para minha vida. Eu fui para casa, no caminho, assim, olhava para o céu e eu falava, oi, meu lindo, né? Olhando para o céu, conversando com o Espírito Santo, porque hoje, eu sei o que é ter uma intimidade com ele. Hoje, tudo que eu vou fazer, eu consulto, eu pergunto para ele. Ele virou meu melhor amigo, ele virou meu pai, ele virou minha mãe, ele é tudo que eu preciso, ele é tudo que eu necessitava. Aí eu entendi. Não era a carência de tudo aquilo que eu não tinha. A minha carência era a carência do Espírito Santo. Porque quando ele entrou, tudo aquilo acabou. Tudo aquilo passou, tudo aquilo saiu. Foi arrancado dentro de mim. Hoje eu olho para minha mãe com amor, né? Eu não tenho convivência com meu pai, né? Mas eu oro por ele, né? Eu peço que Deus abençoe ele. Não tenho mágoa dele por ter nos largado, que eu também tinha mágoa dele, né? E o Espírito Santo, ele ensina a gente a perdoar, né? Ele ensina a gente a como amar, como ele ama, né? Olhar as pessoas como ele olha, né? Deus me deu uma família. Hoje eu sou casada com um homem de Deus. Tenho 2 filhos, né? Participo do grupo do resgate, né? Então a gente tem levado, né, a importância das pessoas ter o Espírito Santo. A gente tem levado até elas. Tem problemas que a gente passa, só que o Espírito Santo, ele vem, ele acalma a gente, né? Ele acalenta a gente, ele mostra que é o pai, porque é o pai que cuida, né? Ele é nosso pai, né? Eu lembro de um episódio que aconteceu com meu filho de 6 anos,
que ele foi diagnosticado com suspeita de câncer, né? E aí eu lembro que as médicas olhavam para mim, elas não entendiam, porque elas esperavam em mim desespero, né? Porque qual é a mãe que não né, age com desespero, com choro, porque recebeu uma notícia dessa do filho, né? E aí eu lembro que as médicas olhavam para mim, né? Teve uma até que falou assim, mãe, finge que você tá desesperada, chora, né? Para poder a médica-chefe internar seu filho, pra gente poder investigar, né? E eu olhava para ela e falei, não tô desesperada, não. E eu, dentro de mim, eu falei, não, eu tenho um pai que resolve tudo para mim. E aí eu lembro que ele fez o exame, deu alteração, né? Que foi a suspeita do câncer. Passamos uma semana internado, né? E ele só investigando e a gente em oração. E eu creio, em nenhum momento eu duvidei. Eu nem falei para as pessoas que meu filho estava com essa suspeita. Porque a certeza que eu tinha dentro de mim, que Deus, que o Espírito Santo estava agindo, era maior do que qualquer problema que viesse, qualquer doença que viesse, né? E aí eu lembro que a médica repetiu o exame várias vezes. Toda vez que ela repetia, dava normal, né? E meu filho não tem essa doença, né? Não tem um câncer. E aí a gente só tem a agradecer, porque é a confirmação do cuidado de Deus, do amor de Deus. E isso eu vejo dia após dia. São nos mínimos detalhes, né? A gente tem problema. A gente tem o Espírito Santo, mas acontece, né? De você ter problema. Mas o Espírito Santo, ele te dá a direção. Essa é a diferença de quem tem o Espírito Santo, né? Ele vai lá e te mostra, filha, é esse caminho que você tem que seguir. E se você está sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, você vai lá e segue o caminho e dá certo. E hoje eu posso dizer que todo aquele trauma que eu tinha na infância, hoje eu não tenho. E hoje eu ajudo as pessoas em relação a isso. Porque eu tenho que passar. Eu tenho o Espírito Santo, que é a pessoa mais importante da minha vida. Ele é o amor da minha vida. Ele é tudo para mim. Eu peço conselhos a ele para tudo. Eu sou igual aquela criança mimada, que tudo que precisa corre pro pai. E é assim que eu faço com o Espírito Santo. Eu coloco ele na minha vida. O sucesso de qualquer relacionamento depende do tempo investido à pessoa. E em um relacionamento com Deus não é diferente. É necessário ter tempo de qualidade com Ele, para assim poder conhecê-lo intimamente e a cada dia um pouco mais. Através da meditação na Palavra de Deus, temos acesso aos pensamentos de Deus, que nos guiam. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é Tua Palavra e luz para o meu caminho. Venha participar da Escola da Fé e aprenda como construir um relacionamento de parceria com Deus. E assim, desfrutar da proteção e paz que somente Ele pode proporcionar. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Muito bem, estamos de volta. Você acompanha a história da Daiane, que superou os traumas do passado. E como foi possível para que ela pudesse superar os traumas que eram marcas que poderiam durar a vida toda? Você deve conhecer pessoas, se você não é uma delas, que sofreu uma situação na sua vida e isso te marcou. E você crê que essa marca é para sempre. Mas ela é uma prova de que através da fé e a busca com o Espírito Santo, um novo nascimento, você supera todas as dores, não importa a situação, a gravidade do problema. Você é capaz de ter um novo nascimento. Nessa quarta-feira estaremos buscando a Deus e colocando a Deus como a nossa prioridade. Está escrito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E também está escrito que quem ganha almas é sábio. Ou seja, iniciando pela sua própria alma. Se você busca ganhar almas, se você investe no ganho da sua alma, você tem sabedoria, você tem a sabedoria que vem de Deus, que, consequentemente, vem do temor ao Senhor. Quando nós tememos a Deus sobre todas as coisas, quando Ele é a nossa prioridade, então isso vai gerar em você o respeito, o temor pela sua alma. Você vai valorizar isso mais do que tudo. De que adianta ganhar o mundo inteiro, perder o mais precioso que é a sua alma? Então, a história da Daiane é um exemplo de que quando nós investimos no Espírito Santo, podemos resolver problemas que aos olhos humanos eram marcas, feridas abertas, sem solução. Hoje é um testemunho, glorifica a Deus. E o seu também poderá ser. 020 7272 10, continue incluindo o seu nome e o nome dos seus familiares. Estaremos orando daqui a pouco.
No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O mundo tem muitas palavras para oferecer. Mas basta uma para mudar a vida de alguém. Uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança. Então, onde quer que você vá, seja qual for o meio que você usar, fale. Escreva. Publique. Dê. Apenas espalhe a palavra. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos em favor desta pessoa que se encontra angustiada, aflita, oprimida. Meu Pai, sem saber o que fazer diante dessa situação, ela pede paz. Ela pede paz na alma dela, essa ferida aberta. Meu Deus, nada nesse mundo poderá suprir a necessidade que ela tem agora, somente o Senhor. Por isso eu te peço, consagra esta água. E ao beber da água, seja ela abençoada, revestida com o teu poder. Nós consagramos e determinamos que ao beber da água, seja ela abençoada. Beba da água com fé. Tenha certeza de que quando nós colocamos a nossa prioridade no Espírito Santo, Ele supre todas as outras necessidades que você tem. Então, nessa quarta-feira, estaremos colocando a Deus em primeiro lugar. Escolha um horário, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, principalmente às 7h30, 6 da tarde com a reunião do Grupo Jovem do Algo a Mais. Neste domingo, nós estaremos colocando a Deus em primeiro lugar, primeiro dia da semana, determinando que você, a sua família e os seus amigos participe de uma reunião toda especial. Aqui em Finsbury Park, no norte de Londres, principalmente às 10 da manhã. 020-7272-10, você pode nos ligar ou enviar uma mensagem para mais informações. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá.